Amado em Cristo, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Amém? Uma grande alegria e satisfação em poder chegar mais uma vez até o seu lar com esta mensagem. Sou o pastor Eliezer, pastor da paróquia de Rio São João, com sede em São Martinho, Santa Catarina. Queria saudar você neste dia de uma maneira muito especial com os Salmos, capítulo 95, os versículos 6 a 8. Há um convite, e esse convite é para você. A Bíblia diz: Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, olha só, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como nos dias de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Amado em Cristo, nós queremos celebrar, nós queremos ouvir esta mensagem na perspectiva de que nós somos cuidados, pastoreados, abençoados pelo próprio Deus. Nesse sentido, que bom poder ter você conosco. Que bom poder chegar até o seu lar com uma palavra, e a minha oração é que o seu coração esteja aberto para receber essa palavra. Que a sua mente seja quietada pelo Espírito Santo para acolher essa palavra e que o Espírito Santo de Deus use essa palavra para abençoar a sua vida. Nós queremos orar. Como você está? Aonde você está? Feche os teus olhos, aquiete o teu coração, a tua mente, a tua alma. Queremos nos colocar diante de Deus e clamar que a sua palavra nos abençoe. Senhor Jesus, Tu é a honra, a glória e o poder, nós Te louvamos, nós Te engrandecemos e Te agradecemos, ó Deus, pela dádiva da vida. Louvado seja o Teu nome por tudo que Tens feito em nós e também através de nós. Somos o rebanho do Teu pastoreio, Senhor. Louvado sejas pela condução, Senhor, do Teu povo. Aqui chegamos, Senhor, mais uma vez em cada lar com esta palavra e clamamos que a Tua palavra possa nos ajudar. Pai querido, a Tua graça, a Tua misericórdia esteja nos alcançando de tal maneira que possamos ter paz contigo, paz conosco e buscarmos sempre a paz para com o nosso próximo. Senhor nosso Deus, guarda este tempo celebrativo em que esta palavra possa edificar-nos na fé na pessoa de Teu Filho Jesus. E é no nome dele que nós a Ti clamamos. Amém. Hoje, antes de nós ouvirmos a mensagem, nós queremos ouvir uma canção que tem como fundamento, que tem como base a palavra que vai nos orientar nesse dia de hoje, a porção da palavra de Deus que há de nos conduzir nesse dia de hoje. Que você possa ser abençoado através desta canção, deste louvor. Que assim seja. Amém. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs,
tudo novo, no nome de Jesus. Amado em Cristo, a graça e a paz do Senhor Jesus, a direção do Espírito Santo, a sabedoria que vem do alto seja comigo e contigo neste momento. Amém? Estamos passando por um momento de crise mundial, uma crise que chegou a todos os cantos do nosso planeta. Uma crise que nos foi imposta, que nós não escolhemos. No entanto, eu tenho plena certeza de que este momento também é um momento de oportunidade, um grande momento de oportunidade. Oportunidade de olharmos para a nossa vida e percebermos de que aquilo que estávamos vivendo não tinha nada de normal. Deus quer a partir deste momento e está fazendo a partir deste momento, já agora, um outro normal. A nossa vida pessoal está em crise, a nossa família está em crise, a nossa igreja está em crise, o nosso mundo está em crise. Na verdade, eu gostaria que nesse dia de hoje você pudesse olhar para esta realidade que é séria e deve ser levada com muita seriedade, mas também como um momento de oportunidade, de rever a sua vida pessoal, de rever a sua vida familiar, de rever a sua vida em comunidade e de poder rever o seu papel, aquilo que Deus espera de você neste mundo que Ele te presenteou, neste mundo que Ele lhe abençoou. Deus está fazendo em mim e em você, construindo em mim e em você, pela crise, um outro normal, porque aquilo que vivíamos até então não tinha nada de normal. Descobrimos nesse momento valores que antes nós não conseguimos perceber. Descobrimos neste momento circunstâncias que antes não imaginávamos presentes em nossa vida. Amados, o texto que quer nos conduzir nesse dia de hoje foi cantado há pouco, uma canção muito bela, uma canção que nos faz pensar o atual momento em que vivemos. O texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, nos aponta um caminho, nos aponta uma direção diante desta crise, nos oferece uma extraordinária oportunidade. E a minha oração é que você agarre esta grande oportunidade, que você se apegue a este caminho. O texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, nos aponta um caminho transformador para vencermos esta crise, nos aponta uma direção, nos dá uma extraordinária oportunidade de vivermos um outro normal, de vivermos uma vida extraordinária, de vivermos, sim, uma vida em abundância, como Jesus quer e espera, e assim proporciona a cada um de nós. Este caminho começa com duas letras. Na língua portuguesa, essas duas letras, esta palavra neste texto, pode ser e é classificada como uma conjunção subordinativa condicional. Um nome estranho, né? Não sei se você ama o português, a gramática, a semântica, mas eu tenho uma grande paixão por isto e eu tive pesquisando essas duas letras, essa única palavra. Nessa classificação da língua portuguesa, ela estabelece um sentido de condição. A palavra é se. E aí eu gostaria de ouvir com você e ler para você o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. E essa palavra ela nos diz assim, se. Essa conjunção subordinativa condicional, ou seja, aqui há uma condição. Quem sabe exemplificando para você, é aquilo que muitos pais fazem ao início do ano, dizendo, filho, se você passar de ano, o pai compra uma bicicleta. Há uma condição para que uma promessa, para que uma bênção se cumpra e que nós possamos, a partir desta condição, recebê-la. Qual é a condição? Esta palavra, ela nos diz o seguinte, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei
a sua terra. C. Queridos, esse texto ele nos traz 3 grandes verdades. Primeira delas, eu e você precisamos, para que a nossa vida seja transformada, para que possamos vencer esse tempo de crise, para que possamos agarrar esta oportunidade, tomarmos consciência de quem somos e a quem pertencemos. Veja o que diz o texto bíblico: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Eu e você, queridos, pertencemos a Deus pela fé no nosso Senhor e suficiente Salvador Jesus Cristo. Veja o que diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Vós, porém, aqueles que creem no Senhor Jesus, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Esta palavra está sendo dirigida, amados, neste momento, ao povo de Deus, à igreja de Deus. Ao lermos esse texto com cuidado, nós vamos perceber de que Deus clama a sua igreja, o seu povo, os que creem, os que têm a marca do seu nome, a fazer algo. E coloca a este povo que tem o seu nome, que se chama pelo seu nome, que é seu, rebanho do seu pastoreio, a fazer algo. Amado em Cristo, para vencermos a crise e alcançarmos um avivamento espiritual, a transformação da nossa nação, é necessário termos consciência da nossa identidade. E esta palavra eu gostaria, deste dia de hoje, destacar, é para a igreja do Senhor Jesus. Queridos, Deus não irá restaurar a nossa nação antes de restaurar a sua igreja. Muitas vezes nós olhamos esse texto e lemos esse texto e ouvimos esse texto e achamos que toda a nação deve se voltar para Deus e que essa palavra está sendo direcionada a todos os povos, mas perceba, se o meu povo que se chama pelo meu nome, Deus não vai restaurar o Brasil antes de restaurar a sua igreja. E a igreja do Senhor Jesus nessa nação, nesse lugar, precisa de restauração. A igreja do Senhor Jesus precisa voltar ao primeiro amor, porque ao longo da sua história, ela o perdeu no caminho. A igreja do Senhor Jesus tem envergonhado o nome de Cristo quando nas redes sociais briga-se mais por política do que pelo Evangelho. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem envergonhado o nome de Jesus quando que nas redes sociais aponta mais o dedo do que abre os braços em misericórdia e graça. Amados em Cristo, esta palavra é para mim e para você que crê. Eu e você precisamos ouvir esta palavra e perceber de que nós pertencemos a um Deus vivo, de que nós somos o povo, o rebanho do pastoreio do Senhor Jesus. E devemos olhar para a nossa vida e olhar para esta palavra e perceber de que, em segundo lugar, é preciso haver evidência de uma espiritualidade conforme o desígnio de Deus. Uma espiritualidade encarnada não somente dentro do templo, mas principalmente fora do templo. Porque o culto não termina quando ele termina. Aliás, o culto começa quando ele termina. O culto a Deus começa quando você coloca os seus pés para fora do templo. Nesses últimos dias, nem no templo nós poderemos estar e não podemos estar. O culto a Deus, ele é vivido e é experimentado todos os dias, em todos os momentos. Quando você está na farmácia, quando você está no mercado, quando você está na Câmara de Vereadores, quando você está à sua empresa, quando você está à sua lavoura, quando você está tirando o leite, quem sabe, do teu rebanho. Quando você está fazendo um negócio, é ali que você exalta e glorifica o nome de Deus ou envergonha o nome de Jesus. Amados, Deus não vai restaurar este mundo antes de restaurar a sua igreja. Antes de transformar religiosos em crentes. Antes de transformar uma religiosidade tradicionalista dentro de uma igreja em pessoas realmente voltadas e assim pautadas pelo Evangelho. Veja só, se o meu povo que se chama pelo meu nome, Deus está dizendo, se a minha igreja, se aqueles que creem, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos,
Este povo precisa voltar à palavra. A Igreja do Senhor Jesus, neste nosso lugar, na cidade de São Martinho, Rio Fortuna e Armazém, onde eu pastoreio, a Igreja do Senhor Jesus, em nosso estado, em nosso país, em nosso mundo, precisa voltar à palavra, como foi na época da Reforma, 1517. Nós precisamos voltar ao Evangelho. Nós precisamos voltar a Jesus. Nós precisamos perceber de que há um caminho e de que Deus nos chama de volta a caminhar conscientemente, decididamente nesse caminho. Só quando nos humilhamos diante de Deus é que aprendemos a verdadeira essência da oração. Querido cristão, humilhe-se diante de Deus. Clame ao Senhor. Faça da oração um momento em que você não vai buscar as mãos de Deus, as bênçãos de Deus, mas o Deus de todas as bênçãos. Deus espera que a sua igreja se coloque de joelhos e busque a sua face, não somente as suas mãos, não somente bens materiais, não somente a prosperidade, mas que aprenda a contemplar a Deus e a glorificá-lo por quem Ele é. Deus tem chamado, por meio desta pandemia, a sua igreja ao arrependimento. A igreja, nesse sentido, é convocada pelo próprio Deus a voltar as suas costas para o mundo, para aquilo que é do inimigo, e voltar os seus olhos para o caminho que é Jesus. Queridos, Deus não irá restaurar esta nação antes de restaurar a sua igreja. A igreja do Senhor Jesus quer e há de ser restaurada pelo Espírito Santo. Essa deve ser, e é a minha oração, esta deve ser a sua oração. Por último, não menos importante, este caminho de restauração, este caminho de bênção, este caminho que Deus está chamando e conclamando a sua igreja a voltar, o caminho de Cristo, é pautado pelo apego, pela fé, nas promessas de Deus que não falham. O apego naquilo que Deus prometeu. Veja só, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, pautar a sua vida pelo Evangelho, há uma promessa, uma maravilhosa promessa, uma extraordinária promessa. Que promessa é essa? Assim encerro esta mensagem dizendo: então, diz a Bíblia, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Uma igreja que se apega a tudo precisa se arrepender, a voltar para o centro da sua vida, que é Cristo, ao centro da Escritura, que é Cristo. A Igreja do Senhor Jesus, ela tem dado ouvidos para a primeira fake news que a Bíblia registra lá no Antigo Testamento, quando o diabo chega para Adão e Eva e diz assim: mal não faz. Mal não faz. Essa é a palavra do inimigo de Deus. E a igreja se agarra a tudo que é mandiga, a igreja se agarra a tudo que é amuleto e ainda vende isso. Deus tem chamado a sua igreja por meio desta pandemia, desta crise, a agarrar com unhas e dentes esta oportunidade de voltar à palavra, de voltar ao Evangelho, de deixar a religiosidade de lado, o tradicionalismo de lado e a proclamar Jesus, a se humilhar, a orar, a buscar fervorosamente o nome de Jesus, a se converter dos seus maus caminhos, a abandonar tudo aquilo que, com unhas e dentes, tem ainda por vezes proclamado. A Ele toda a honra, toda a glória. É isto que Deus espera da sua igreja nesse tempo de crise. Há uma bênção se a igreja dar ouvidos àquilo que Deus tem falado em sua palavra. Amados em Cristo, nós temos a oportunidade de sermos ouvidos, nós temos a oportunidade de sermos perdoados, nós temos a oportunidade de sermos curados, se dermos ouvidos àquilo que Deus está pedindo de nós. A minha oração é que o Espírito Santo possa estar curando a mim e a você
desta surdez espiritual, que o Espírito Santo possa estar curando em mim e em você, desta nossa cegueira espiritual, que o Espírito Santo possa estar nos levando ao conhecimento da verdade que é Jesus, que o Espírito Santo possa nos fazer abandonar os velhos caminhos que muitas vezes tomamos ao longo da nossa história e nos voltarmos para Jesus. Queridos, Deus está nos conduzindo para um outro normal, onde Ele espera que a sua igreja busque a sua face, não as suas mãos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. É disso que você está precisando. É disso que você está precisando e eu também. Olhar para a minha história, olhar para a história que Deus está escrevendo, olhar para a crise como uma oportunidade de me achegar a Deus no nome precioso de Jesus. Queridos, há um caminho e esse caminho é Cristo. Passa pela consciência de quem somos e a quem pertencemos. Passa pela experiência de uma espiritualidade voltada e marcada pelo senso de humildade, de oração, de busca, de arrependimento e conversão. Passa pelo apego às promessas de Deus em sua palavra. Ele é fiel. Deus não vai restaurar esta nação antes de restaurar a sua própria igreja. E minha oração é que Deus restaure a mim como pastor desta igreja e restaure aqueles a quem tenho pastoreado pelo poder, pelo auxílio e pela força que vem do Espírito Santo. A minha oração é que Deus restaure a minha igreja, a ISLB em todo o nosso país. A minha oração é que Deus restaure toda e qualquer denominação em nossa nação e que a partir dela o mundo conheça a Deus e o glorifique por quem Ele é. Há uma promessa. Eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Que esta palavra te ajude e me ajude a olharmos para esta crise como uma oportunidade, onde Deus quer restaurar em primeiro lugar a sua igreja. Deus está chamando a sua igreja ao arrependimento. Deus está chamando a sua igreja a voltar ao seu primeiro amor, ao encanto por Cristo Jesus, para deixar de lado aquilo que não faz mal, mas que há de levar ao inferno muitas pessoas, porque o inferno estará cheio de pessoas religiosas. Vamos orar. Pai querido, no nome de Jesus, obrigado por nos trazer esta palavra à nossa mente e nós clamamos agora que Teu Espírito Santo faça com que ela chegue ao nosso íntimo, ao centro da nossa existência, ao nosso coração. Sabemos, Senhor, que precisamos nos humilhar, precisamos orar, precisamos Te buscar de uma maneira mais próxima e íntima, Tua face, não Tuas mãos, nos arrepender e clamar que Teu Espírito Santo converta-nos, Senhor, de religiosos a pessoas que creem, que confessam e testemunham fielmente o Senhor Jesus. Senhor, conduz a Tua igreja ao arrependimento e que a partir da Tua igreja, Senhor, este mundo seja restaurado. Senhor, nós clamamos por pessoas enfermas, nós oramos pelas pessoas enlutadas, nós aqui intercedemos, Senhor, pelas autoridades, nós aqui consagramos e Te agradecemos pelos profissionais da área da saúde, Senhor, que têm se doado, têm sido verdadeiros heróis, Senhor, neste momento em que passamos por crise. Pai querido, restaura-nos, fortaleça-nos. É o que clamamos no nome precioso de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que o Espírito Santo de Deus conduza a tua história e faça de você um testemunho, um bom testemunho daquele que veio, nos amou, pregou o amor de Deus, pregado à cruz, morreu para nos salvar, ressuscitou ao terceiro dia e nos deixou a promessa de que breve voltará. Que Deus guarde a tua história e que Deus, a partir da tua história, possa escrever uma outra história nesta humanidade, começando aonde você mora, no bairro que você reside, na cidade onde você está. Que a graça e a paz do nosso Deus seja contigo hoje e sempre. Amém.